Alô, turma, beleza? E aí, conte-me tudo, me esconda nada. Bom, como é que vocês estão aí, hein? Me fala aí. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para vocês. E é isso aí, estamos aqui para mais um vídeo. Um vídeo que eu quero aqui dialogar com vocês, né? A respeito daquela artista Mara Maravilha. Para quem é do meu tempo, né? Acompanhou a trajetória dela, alguns programas que ela teve na SBT. Eu só lembro na SBT, né? Mas parece que ela era da Manchete também, alguma coisa assim, não sei. Né? Não quero aqui explicar, não é um vídeo, programático. Não, entendeu? Eu só quero comentar a questão do meu pensamento em relação ao estado mental dela. O que eu vejo, né? O que eu vejo. E no final vou dar minha opinião a respeito da situação dela atual que eu vi. Eu pesquisei lá que eu vi, né? Então, eu vi uma matéria que dizia que ela estava meio transtornada, com depressão, lá, e que não sei o que. Mostraram um vídeo dela assim meio perturbada, descabelada, né, supostamente desequilibrada. Por que supostamente? Porque eu não tenho o diagnóstico dela, então eu não posso afirmar, né? Então a gente tem que falar supostamente, pelo menos algumas coisas televisivas eu sei, né? Ator a gente tem que saber dessas coisinhas básicas, pelo menos, né? Ator tem pão afastado da mídia aí, dos palcos, mas enfim, né? Tem coisas que a gente nunca esquece e nem pode esquecer. Mas é isso aí. Então, alguns vídeos que mostravam supostamente a Mara Maravilha não tinha som, só imagem. Supostamente era ela. Os vídeos que tinha o som, ela falando, algumas matérias dela, aí sim, realmente eu sei que é ela mesma, entendeu? Aí, já para finalizar, eu fui, eu fiquei assim, não, eu acho que isso aí é pra ter mídia, né? A gente sabe que as pessoas inventam coisa, bota, combina umas situações, grava vídeo pra poder ter like, né? Ter, bom, enfim. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou no Instagram dela. Cacei o Instagram dela, que não foi difícil achar, e vi lá que ela tá nativa. Ela tá com os programas dela gospel, ela tá participando de eventos, e assim, nós vimos, né, a trajetória dela no Fofocalizando, as picuinhas, ao vivo e os comentários dos bastidores e etc e tal. Fofoquinhas, né, do que estava acontecendo lá. Os bastidores, a saída dela, né, a mudança dela de alimentação, de tudo, algumas coisas que eu vi naquele tempo dela, entendeu? A casa, a questão toda. Aí eu fui lá no Instagram dela e olhei e eu vi assim que ela tá normal, né? Possa ser que ela esteja com depressão? Sim. Possa ser que ela esteja, sei lá, disseram até que é alguma coisa dela longe da mídia, né? Que aí ela deve estar meio assim, porque tem uma atriz, né? Muitos anos atrás, bem antes da pandemia, e supostamente ela se matou. Por quê? Porque ela era uma atriz global, desculpa, ficou doente, a Globo depois não quis mais ela, e ela se matou. Ficou em depressão, ficou assim. Uns falam depois que ela tinha se matado, enfim. Eu falei assim, gente, a pessoa vai ficar triste, depressiva por causa da Globo, gente, com tanta emissora aí. Claro, se você aparecer na Globo, o mundo inteiro te conhece. Se você aparecer em outra rede social, se você aparecer em outra emissora, vai demorar um pouco você construir a sua carreira. Na Globo tudo é mais fácil, mais rápido, né? De você, pufo, estourar. Nada que um trabalho exacerbado te coloque num pedestal igual a um global, né? E vou falar para vocês agora aqui o que eu penso disso tudo. Eu aprendi nessa minha carreira artística que no palco não tem religião e que religião
não, não deve andar junto com a arte. Né? Isso aí eu ouço, eu ouvia muito, né? Na minha meu tempo de atividade artística. E o que eu penso agora? Arte é arte. Arte não tem sexo, né? Vocês vão ouvir os veteranos aí, artistas, falarem isso aí. Arte não tem sexo, arte não tem religião. Não tem. Você tem que se entregar aquilo ali. Eu tenho uma crença, mas se eu tiver que interpretar uma pessoa com outra crença, e aí? Eu tenho que ser verdadeiro, eu tenho que respeitar. Eu tenho minha sexualidade, outro tem a outra sexualidade, outro é assim, assim, assado, eu tenho o meu gênero, outro tem outro gênero, e aí? Então, no palco não existe essas questões. No palco não existe, sabe? É, e eu vejo grandiosas artistas também falando sobre isso e defendendo as suas questões e outras questões também. Eu digo assim, exemplo, a minha bandeira e dividindo e defendendo também outra bandeira no palco, defendendo outra artista, entendeu? E é isso, turma. E outra coisa, eu falei assim, bom, ela tá bem na religião dela. Ela não cabia mais. É igual as pessoas falam do Mion, do Marcos Mion, que ele fica tipo que pregando, falando coisas, né, no programa dele. Então, enfim, é lindo, é maravilhoso quando a gente se encontra e a gente quer falar, a gente quer explanar, sabe? Contudo, a gente tem que saber aonde e como fazer isso. E é tanto que disseram que acompanham uns programas que aí falaram que ele estava participando de algum evento lá, o Marcos Mion, e um comediante falou que quando ele fosse falar, ou lá, tinha que colocar um copo de água do lado da televisão. E aí ele percebeu, e ele falou um negócio lá, entendeu? Enfim. E ou seja, que era para a pregação, e a pregação ia começar, a oração ia começar, entendeu? Então tinha que deixar ali o copo de água para depois você, depois da oração, você beber o copo com água, né? Beber a água ali e benzer a água. Então são essas questões. Enfim, eu penso que se misturar, a gente perde o público, a gente vai perdendo sim. Vai perdendo, porque é igual a confusão da Cláudia Leite também. E, cara, eu quero falar muito de uma espiritualidade, não é no meu trabalho. A gente fala, a gente canta, a gente não sei o que, a gente, né, às vezes entra em alguma discussão, mas não é o local de falar de religião no trabalho. Não é que religião, futebol e como é o outro? Política não se conversa sim, mas tem que saber aonde vai conversar. Tem um lugar para conversar, não é no seu trabalho, não é na sua escola, não é no seu curso, a não ser que tenha alguma atividade relacionada a essas questões. Beleza. Mas se não tem, não é o lugar, não é o momento, não é a hora, não é lá que vocês vão falar isso, lá de política, religião e de confusão lá no seu trabalho. Não é lá, não é dessa forma. E se vocês misturam os assuntos, é, fica complicado. Fica muito complicado. Eu falo de política, eu falo de religião, eu falo de tantas questões aqui, nas minhas redes sociais, porque dependendo do tema, cada um vai vir comentar, vai se sentir atraído, vai ver, vai ouvir, vai dialogar, entendeu? É assim. É a vivência, turma, é a vivência, amadurecimento, isso aí. Hoje eu já tenho esse equilíbrio, entendeu? De separar as coisas, de não contar com o ovo do cu da galinha, sabe? Esperar as coisas acontecerem para depois eu dar o segundo passo. Porque assim, tem coisas que a gente dá o primeiro passo e depois não pode fazer mais nada, a gente tem que parar e sair e fazer outras coisas. E esperar aquilo ali, tem que esperar. Senão... Então é isso, turma. Esse aí é o meu pensamento, entendeu? Então eu vi que ela tá muito bem, tá lá gravando os programas dela, tá com um programa lá, gospel, não sei o que, é isso, se encontrou. Então é isso. Já entenderam já, né? Já entenderam, então é isso aí. Deixa aí sua curtida, se inscreva no canal, curta, comente
e sejam felizes com como vocês pensam que tem que ser, da forma que vocês querem estar, né? Estão caminhando, é isso aí. Hum, não se preocupe com o que os outros vão dizer, mas tenham essa noção, que vocês possam se capacitar, turma, ter discernimento e ter equilíbrio, de saber o que falar, na hora que falar, sabe? Então é isso. Deu o primeiro passo, não consegue fazer mais nada, esquece aquilo ali e vai fazer outra coisa. Depois você volta. Reveja as situações, se você errou, se você se equivocou em alguma questão, para poder retomar de novo e dar continuidade. Ontem mesmo mandei um e-mail, né? E aí, hoje que eu vi que o e-mail não foi. Aí eu fui entender o porquê que o e-mail não foi. Aí eu olhei, desci, depois eu prestei bem atenção. Fui lendo, aí eu vi que eu botei uma letra errada no e-mail. Em vez de eu colocar ali, eu coloquei Lu. Aí eu fui escrevi lá. Aí eu fui ver hoje, não é U, é I. Eu troquei na hora de digitar. E aí foi. Aí por isso que o e-mail não foi. Aí eu tive que refazer tudo de novo e enviar o e-mail. O e-mail foi. Entendeu? E é isso. Então, às vezes, a gente perde por falta de atenção, por algum equívoco, porque não estudou, não se preparou, não se capacitou para aquilo ali, entendeu? E vai fazendo. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Às vezes você consegue burlar, né, o sistema, às vezes não. Às vezes você é pego, às vezes não. Às vezes você é condenado, às vezes não. Então, vocês escolhem o que vocês querem fazer da forma que vocês acham que tem que fazer. Eu não faço nada para burlar o sistema, não mais. Já fiz muito, isso hoje não faço mais, porque eu já tenho 40 anos, vou fazer 40 anos mês que vem em agosto, e eu tô conquistando as minhas coisas, né? Já tenho um apartamento, tenho minhas coisas. Você não pode ficar falando que tá para mim. Gente, a pessoa não sabe. Não adianta eu evitar de falar aqui, evitar de falar que eu tenho um apartamento, mas quem sabe? As pessoas com que eu labuto, que sabem, que tem que saber que eu tenho um apartamento, aonde que eu vou, lá, as pessoas do imobiliário, isso aqui. Quem quiser fazer maldade, vai fazer, não precisa. Eu falando aqui ou não. Eu falando ou não, vai fazer a maldade, não tem essa. Não tem essa. Então, sucesso para Mara Maravilha, sucesso aí para a equipe dela, espero que ela tenha muito sucesso aí, entendeu? E é isso, turma. É isso. A gente tem que torcer pela felicidade do outro, né? Quando a gente torce pela felicidade do outro, quando a gente, né, emana energias positivas, a gente também recebe isso. Dobro. Ai, como é que é? Dobro. Valeu, explicar. Então é isso aí. Vou nessa. Fiquem aí em paz, em harmonia. Valeu.